Olá galera do Descomplica, meu nome é Álvaro e a gente vai trabalhar com geometria, com conceitos básicos. Nessa aula a gente vai falar dos conceitos básicos da base da geometria. A geometria que a gente estuda na escola, ela foi criada, na verdade ela não foi criada, ela foi compilada por um matemático chamado Euclides. E o Euclides ele construiu um método chamado método axiomático, em que ele se baseia em palavras mais básicas e verdades mais básicas. A gente vai começar vendo exatamente isso agora. A gente vai falar das palavras mais básicas da geometria e das verdades mais básicas da geometria. As palavras mais básicas, que a gente chama de termos não definidos, porque são termos que a gente vai aceitar sem definição. Ninguém vai dizer para você o que é um ponto, por exemplo. Ninguém vai dizer o que é uma reta, nem o que é um plano. A gente pode até ter características dessas figuras geométricas básicas, mas não saber exatamente o que elas são. São conceitos que a gente tem intuitivamente, sem definir. O ponto, por exemplo, a gente representa por uma marca deixada no papel, uma pequena marca no papel, mas isso está muito longe do conceito de ponto, porque o ponto, na verdade, ele não tem tamanho. Dizem que o ponto é pequenininho. O ponto não é pequenininho. O ponto tem tamanho zero. Ele tem área zero, comprimento zero. Da mesma forma, a reta, se você esticar um barbante, estica um barbante bem forte, você tem uma vaga ideia do que seja uma reta. Porque a reta, na verdade, ela não tem espessura. A espessura da reta é zero. E o barbante, por maior que ele seja, ele é limitado. Ele tem um tamanho fixo, definido. A reta não, ela é infinita para ambos os sentidos de uma mesma direção. Outro detalhe também é que se você pegar dois pontos de uma reta, por mais próximos que eles sejam, pega dois pontos da reta, dois pontos. Entre esses dois pontos existe uma infinidade de pontos. O plano, por exemplo, você pode imaginar como o topo de uma mesa. O topo de uma mesa te dá uma vaga ideia do plano, porque o plano é infinito para ambas as direções e sentidos. Imagina uma mesa infinita. Outro, a mesa ela tem uma espessura, e a espessura do plano ela é zero. Zero absoluto. Sem contar que uma mesa completamente plana a gente não vai ter nunca. A gente vai ter uma mesa muito próximo disso, mas não completamente plana. E outro, o plano também tem uma característica que entre dois pontos quaisquer do plano, por mais próximos que eles sejam, certo? Você pode pegar dois pontos bem próximos, existe uma infinidade de pontos entre eles. Tanto a reta ela não tem buracos, como o plano ele não tem buracos, e entre dois pontos quaisquer existe uma infinidade. Agora que a gente já construiu as verdades, as palavras mais básicas, que são os termos não definidos, a gente vai construir as nossas primeiras definições. As palavras que vão advir dessas palavras que a gente acabou de citar nesse momento. Primeiro, o conceito de espaço. Espaço é o conjunto de todos os pontos em questão. No caso, se você estiver na geometria plana, o espaço é o plano. Se você estiver na geometria espacial, o espaço é o espaço tridimensional em que a gente vive. E o espaço ele também tem certas características. Ele não tem buracos, certo? E entre dois pontos quaisquer do espaço, por mais próximos que eles sejam, existe uma infinidade de pontos entre eles. Figura geométrica. Figura geométrica é qualquer conjunto de pontos. Se você pega, por exemplo, um único ponto é uma figura geométrica. Uma reta é uma figura geométrica. Um rabisco que seja, um triângulo, um ângulo, são figuras geométricas. Qualquer conjunto de pontos é uma figura geométrica. E aí nós temos algumas figuras geométricas clássicas que a gente vai começar a estudar agora. Por exemplo, a semirreta. Você tem aqui uma reta, tá? Uma reta R. Pega um ponto dessa reta. Esse ponto divide a reta em dois conjuntos de pontos que a gente vai chamar de semirretas. Você tem aqui a semirreta PA, aqui para a sua direita, e a semirreta PB para a esquerda. Esse ponto dividiu a reta em semirretas. E essa reta, se eu pego uma porção limitada dela entre dois pontos, eu formo o que a gente chama de segmento de reta. Agora, entre duas retas, elas podem estar no mesmo plano ou podem não estar no mesmo plano. Claro, na geometria plana, você vai lidar com retas sempre coplanares. Esse prefixo co
significa mesmo. Então, coplanar está no mesmo plano, colinear na mesma reta, colateral do mesmo lado. Então, retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Retas coplanares podem ser coincidentes, quando a interseção entre elas é uma reta, né? Ou seja, é como se tivesse uma juntinha com a outra. Na verdade, não são duas retas. É uma reta só com dois nomes. As retas podem ser concorrentes, quando a interseção entre elas é um único ponto, né? Está aqui a reta RS se interceptando no ponto P. E você tem retas paralelas, quando elas não se encontram. Olha, mas cuidado, hein? Se as retas não se encontram, não significa que elas não são paralelas, não. Né? Se elas não se encontram e são coplanares, se elas não se encontram e estão no mesmo plano, aí elas são paralelas. Mas elas podem não se encontrar e serem reversas. Olha aqui, ó. Olha para a reta R e a reta S. Ah, mas que figura é essa esquisita que você desenhou? Isso aqui eu desenhei uma figura espacial, só para você ter uma ideia do que está acontecendo no espaço. É mais ou menos assim, ó. A reta R está aqui e a reta S está aqui, ó. Então você está vendo que essas duas retas, ó, nunca se encontram. Essas duas retas aqui, ó, acompanhando o meu braço, nunca vão se encontrar. E, no entanto, não são paralelas. São retas reversas.